Tem um filme que eu curto muito. O nome do filme é Procurando o Nemo. O filme conta a história de um pai que vai em busca do seu filho que estava perdido. Ele enfrenta várias dificuldades e uma delas, ele chega a quase perder a sua vida. Mas nada faz ele deixar de procurar o seu filho, porque ele o amava. Essa história me faz lembrar uma outra história, uma história que está na Bíblia, lá em Lucas, capítulo 15. Conta a história de que havia um pai com 2 filhos. Um desses filhos chega para o pai e diz assim: Pai, eu quero seguir a minha própria vida. Eu quero construir minha própria história. Já que um dia o Senhor vai morrer, me dá a parte da minha herança, a que me pertence, e vou seguir meu caminho. Vou seguir minha vida. Isso, para aquela época, era uma grande ofensa. E o pai dá como o filho pediu. E diz a história que o filho foi para uma região, e nessa região onde ele morava, ele perdeu tudo que ele tinha. E não aconteceu só isso. Uma grande fome abateu aquele local. Ele então foi em busca de emprego, e o único emprego que ele conseguiu foi cuidar de porcos. Ali na lama, longe da casa do pai, ele cai em si. Ele resolve então voltar para a casa do seu pai. E diz o texto que quando ele estava um pouco longe da casa do pai, o pai o vê. Lá em Lucas capítulo 15 diz, no versículo 20, que ele sai correndo com uma íntima compaixão do filho. Ele vai em direção ao filho perdido, o abraça e o beija, e traz o filho para dentro da casa, para próximo do aconchego do pai. Sabe, tem uma explicação cultural desse texto, que lendo o texto você não vai conseguir ver, mas o contexto nos explica o porquê que o pai foi correndo atrás do filho. Naquela época era muito comum, quando um filho abandonava o pai, que nem esse filho fez, era comum os servos e os moradores se reunirem para espancar esse filho que abandonou o pai. E depois o pai ia decidir se ele aceitava o filho como um dos seus servos ou se ele rejeitava. Se ele fosse rejeitado, olha, aquele filho nunca mais colocava os pés naquela cidade. Então, o pai, sabendo do contexto de sua época, ele vai correndo até o filho, para que o filho não passe por tal humilhação. Sabe o que essa história me lembra? Ela lembra a minha história. Ela lembra a sua história. O Pai amoroso vindo até nós por meio de Jesus Cristo. Ele veio até nós por meio da sua graça e da sua misericórdia, nos abraçou e nos beijou, trazendo para a casa do Pai. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agradeça a Deus hoje por você estar dentro da casa do Pai. E você que ainda não está
casa do Pai, se renda diante desse amor. Se renda diante desse Pai amoroso. E que Deus abençoe a sua vida.